Fala, nação cruzeirense, começando aí o nosso jornal deste domingo, né, para trazer as principais notícias do Cruzeiro. Tudo que foi notícia no dia de hoje, tem muitas novidades aí, né? Tem notícia boa, notícia ruim e a gente vai trazer tudo para vocês agora. E a gente começa com essa informação do Stênio, né? O atacante foi liberado aí para retomar os treinamentos e aí ele treinou hoje na Toca da Raposa junto com os outros jogadores do Cruzeiro aí. E está liberado para voltar a atuar, mas aí depende das condições físicas também para a gente saber se ele já será opção nessa terça-feira contra a equipe do CSA, né? O Stênio, um jovem das categorias de base do Cruzeiro, chegou com o Ney Franco ali ser titular da equipe, né? Mas atuou apenas 6 jogos nessa temporada, porque assim que ele começou a ser titular já sofreu a lesão no ombro. Ele passou por uma cirurgia aí, para correção de uma ruptura ligamentar no ombro esquerdo, então ele ficou de fora desde o dia 20 de agosto naquele duelo contra a Chapecoense, né? Então o Stênio retornando aí aos treinamentos e em breve ficando como opção, né? Quem sabe na terça-feira para o Filipão. É um garoto que eu tenho muita curiosidade de ver jogando com o Filipão, né? Porque ele vinha jogando bem, mas como o time do Cruzeiro naquele momento não vivia um bom momento, ele acabou, junto com os outros ali, não conseguindo fazer a diferença, né? Então vamos ficar atentos aí, em breve talvez a gente tenha o Stênio sendo relacionado. Uma notícia triste hoje, né? O Cruzeiro informou aí pela manhã, neste domingo, o falecimento aí do Biagio Teodoro Peluso, o segundo vice-presidente da equipe do Cruzeiro aí, né? Ele assumiu essa vice-presidência no meio do ano, agora junto com o Sérgio Santos Rodrigues, né? Junto com o Poste lá também. E aí, infelizmente, ele faleceu na manhã deste domingo aí por complicações da Covid-19, né? O Peluso já havia sido vice-presidente do Cruzeiro de 2006 a 2011 e era um cara que tinha uma participação importante aí na política do Cruzeiro, né? Tinha um nome bem conhecido aí no clube e infelizmente é mais uma vítima desse vírus maldito aí que assusta todo mundo, né? Antes de continuar trazendo as notícias de hoje, pedir para você acessar aqui o primeiro link na descrição, baixar e instalar o aplicativo do OneFootball para você ficar sempre muito bem informado de tudo que acontece no dia a dia do Cruzeiro. As notícias do Cruzeiro saem em tempo real lá no aplicativo do OneFootball, então baixa aí o primeiro link na descrição. E aí a gente continua agora com uma notícia um pouco melhor, né? Aliás, muito melhor. O Cruzeiro, o time feminino do Cruzeiro conseguiu aí a classificação para a final do campeonato feminino, né? O Campeonato Mineiro Feminino, e vai enfrentar pela primeira vez na história a equipe do Atlético Mineiro em uma decisão de campeonato estadual, né? O Cruzeiro, que é o atual campeão da competição, busca aí o bicampeonato e o Atlético busca esse título inédito. A gente destaca aí inédito, mas também é uma competição que começou recentemente, né? Então, por conta disso, o Atlético também jamais conquistou essa competição. O Cruzeiro vai ter aí então o primeiro clássico da história na competição em uma decisão, e a gente fica na torcida para que as garotas aí do Cruzeiro consigam buscar esse título muito importante também, né, para a sequência da temporada, para a sequência da nossa história no futebol feminino aí, que está somente começando, né? A equipe do Cruzeiro se classificou após o empate do América com o Ipatinga, né? O Cruzeiro garantiu aí a classificação com esse empate, que aconteceu ainda no sábado. Então o Cruzeiro classificado para decisão e vamos ver se as meninas do Cruzeiro aí conseguem esse título aí pra gente. Hoje a gente teve uma matéria no Globo Esporte, uma matéria sobre o Dodô, e eu resolvi destacar essa matéria aqui hoje porque é uma matéria que explica bem o que foi a gestão do ano passado que a gente teve aí, dos anos passados aí que a gente teve com o Wagner Pires e a sua turma, né? O Dodô, que fez 28 jogos pelo Cruzeiro durante o ano de 2019, ele custou ao Cruzeiro, pelas somas que fez ali o Globo Esporte, 750 mil reais por jogo disputado. E aí você me pergunta, mas por que esse valor? Está incluso aí os salários, a dívida que o Cruzeiro tinha na FIFA por conta da contratação e também aí o acordo que fez recentemente aí de 15 milhões com o lateral esquerdo. Então, se colocarmos na ponta do lápis aí, explica muito bem esse momento que o Cruzeiro vive hoje de crise, né? Graças à gestão do Wagner Pires, Itair Machado, Sérgio Nonato e toda a turma que fez parte disso, né? E aí sempre destacar também, porque muita gente coloca a culpa no jogador, né? Assim como foi o caso do Fred, como foi o caso dos outros jogadores. O jogador tem culpa por não jogar bola, né?
Mas aí quem é o culpado por contratar é sempre a diretoria, né? Se fizeram um contrato desse milionário com ele, a culpa é de quem fez, né? O jogador tá ali para fazer a sua vida, né? Fazer o seu pé de meia e assinou o contrato, obviamente ninguém iria recusar, né? O Dodô, que tinha aí o salário de 330 mil reais, para um lateral esquerdo, algo muito alto, né? Ainda mais para o Dodô, que é um cara que no momento que veio para o Cruzeiro ainda não tinha muitas conquistas importantes no futebol brasileiro, no futebol mundial. Então é algo que não se explica também, mas segue o jogo porque o Cruzeiro segue tentando resolver essas situações aí da antiga gestão na justiça e diminuindo o número de processos também. Hoje a gente vai ter, aliás, o jogo do Sada Cruzeiro contra a equipe do Pacaembu Ribeirão, né, que é o lanterna da Superliga. O Cruzeiro encontra-se aí na vice-liderança, né? Tá bem colado aí a equipe do Taubaté, que é o líder da competição. Essa partida do Cruzeiro acontece às 9h30, jogo válido pela Superliga, 10ª rodada, e vai ter transmissão do Sport TV. Então, 9h30 tem compromisso para os torcedores cruzeirenses acompanhar aí a equipe do Sada Cruzeiro nessa luta para retornar aí à liderança da competição nacional aí, tão importante também para a equipe cruzeirense. Só destacando um pouquinho, neste domingo encerra aí essa 28ª rodada da Série B e o Cruzeiro, na pior das hipóteses, fica aí a 8 pontos, se os resultados for negativo para a equipe celeste, 8 pontos do Z4 e 7 pontos do G4. A diferença para o G4 já está definida, né? Não pode ser aumentada, então o Cruzeiro a 7 pontos aí desse tão sonhado G4 por equipe celeste, né? Então ficamos aí na torcida para os resultados de hoje também serem favoráveis, né? Para não atrapalhar tanto o Cruzeiro. E na terça-feira o Cruzeiro vai ter essa importante missão aí de conseguir uma vitória diante do CSA, que foi nosso carrasco aí no ano passado, para a gente conseguir subir na tabela de classificação e tentar, por que não, diminuir ainda mais essa diferença para o G4. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, trazendo as principais notícias do Cruzeiro. Você que está acompanhando a gente aqui diariamente e você que chegou aqui hoje perdido, né? Não sabe nem onde está, esse aqui é o Diário Celeste. A gente tem esse vídeo todos os dias aqui no YouTube, também tem lives de pré e de pós-jogo, nos dias de jogos, obviamente. Então se inscreva aí com a gente, siga acompanhando que tem vídeo novo todos os dias, deixa o gostei no vídeo e até a próxima.